O assunto é sério e merece respeito. Quando se fala em guerra, a primeira derrota que se impõe é a paz. Assustado ou indiferente, o mundo tem acompanhado a carnificina que se transformou a faixa de Gaza, expondo a cruel desventura de uma guerra entre Israel e Palestina. Essa desmedida violência tem assustado o pacifista do mundo todo, sendo alvo de críticas e medidas da própria ONU, a Organização das Nações Unidas. A quem interessa tantas mortes, tantas barbaridades, corpos despedaçados por bombas e foguetes teleguiados, cidades destruídas, crianças sem pais, mães que choram a morte de seus filhos? Para entender um pouco mais sobre o momento cruel para a humanidade, nós convidamos a pacifista e ambientalista, ela trabalha pelo movimento ativista, né? Fátima Suleiman, filha de palestinos e ela mesma uma palestina que chora seus mortos queridos à distância aqui no Brasil. Fátima, seja bem-vindo, o momento realmente é de dor, é de angústia, de agonia, o momento realmente é para a gente lamentar, mas é um momento que a gente tem que perguntar, diante de tamanha brutalidade, né? Não há como justificar essa brutalidade toda, mas como explicar tudo isso? Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Enquanto tem sido muito difícil para os pacificadores ter um pequeno espaço para dizer o que realmente acontece na Palestina e quem são os interessados, obrigada por ter esse espaço. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a maioria das pessoas, dos palestinos, eles são civis, são desarmados. Então não podemos citar como guerra, sendo que os dois lados, o lado palestino não possui armas, são civis que estão sendo mortos, muitos, né? E o que acontece há 76 anos na Palestina é limpeza étnica. E o que acontece hoje é um palestinicídio, é um genocídio que está acontecendo lá. A interesse de quem? A interesse de Israel, que quer expandir o seu território, a interesse do senhor das armas, que precisam vender armas, que precisa fomentar guerras no mundo inteiro, não só na Palestina, né? Quando você fala o senhor das armas, deixar bem claro que você está se referindo aos Estados Unidos. Isso, a maior potência bélica. Sim. Eu sempre digo aqui, desculpe te interromper, quem produz armas tem que produzir guerra, senão não vende. Né? Senão não tem lucros, né? Exato. Então é interessante que eles façam guerra no mundo inteiro. Na verdade, o que acontece lá é um genocídio. Hoje já contam-se com 14 mil vítimas desse genocídio civis. E tem 6 mil crianças assassinadas também. Muitas grávidas. Tem até um slogan deles em camisetas que diz assim: com uma bala, você mata 2 pessoas para eles matarem as mulheres grávidas. Que é isso? Isso é muito, muito né, cruel. Então, é um Estado genocida que tem interesse nos territórios, na terra. E por quê? Lá na faixa de Gaza, a gente sabe que tem gás e petróleo. Fátima, eu sei que o momento é de dor para vocês, palestinos, sem dúvida. Eu vou pedir só para você, pode se dirigir a mim aqui, que a câmera te pega até melhor. Não, pode ficar tranquilo. Eu não quero colocar mais dor nisso, mais dolor nisso, mas eu acho que é muito importante. Há um poeta palestino, né, Mahmoud Darwish, e ele tem um poema maravilhoso, né, Eu Sou Terrorista, né, que mostra realmente, Confissões de um Terrorista, aliás, né? E que mostra claramente o que é que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Sim, esse poema é muito atual, né? Eu gostaria de poder falar sobre esse poema. Você está sendo convidada a falar, por favor. Confissão de um terrorista. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa
e me chamaram de terrorista, legislaram leis fascistas, praticaram odiada apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamam de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram os meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista. Mahmoud Darwish, Palestina, 1942-2008. É muito, extremamente válido, né? Não tem a menor dúvida. Só colocando aqui, não há nenhum movimento antisionista ou sionista, né, nessa entrevista, apenas mostrando uma faceta, a verdade que ocorre lá, até porque muito recentemente, e se isso aconteceu, quando eu digo recentemente, aconteceu no último sábado, né? Um jornal de Israel, de acordo com o jornal israelense Haaretz, né? Parte das 364 pessoas mortas no festival de música perto de Gaza, em 7 de outubro, teria sido abatido por um helicóptero das próprias Forças Armadas israelenses. Um helicóptero Apache, inclusive. O próprio jornal israelense diz isso, dizendo que eles atiraram exatamente porque não sabiam se eram invasores do Hamas, como se o Mossad não soubesse disso, se eram forças invasivas do Hamas, e aqui ninguém está defendendo o Hamas ou qualquer tipo de exercício terrorista, né? Mas estamos defendendo um povo. Estamos defendendo a liberdade, o direito à liberdade, o direito à soberania nacional que tem o povo da Palestina, né? E aos poucos acaba se desnudando essa farsa sionista sobre o ataque de Hamas. Sim, inclusive, o que eu gostaria de deixar bem claro, eu me compadeço com todos os civis, com todas as vítimas. Só que esse plano de Israel para fazer uma limpeza étnica, para tomar a Palestina, como se eles não já estivessem tomando, né? Desde 1948, eles vão se expandindo, fazendo ocupação ilegal, imoral, tirando os palestinos de suas casas, bombardeando. Lá eles usam o fósforo branco, que é proibido. Israel, eles fazem todos os crimes de guerra. A ONU os condenam pelos esses crimes de guerra, mas nada acontece. Eles se colocam superiores. É como se, na verdade, eles são o povo VIP e podem varrer os palestinos. Né? Eles fazem isso não só com os palestinos, também já fizeram isso com os latinos, né? Com os africanos. Então eles podem tudo, né? Duas coisas me chamam a atenção. A primeira delas, por exemplo, é que o povo judeu não acredita em Cristo como filho do homem, filho de Deus, né? Eles fazem essa negativa, acham que todos são iguais, e eles são o povo eleito, o povo escolhido. O resto, o próprio nome já está dizendo. Na minha concepção, todas as pessoas da paz e de paz, que têm humanidade, um pingo de humanidade no coração, é o povo de Deus. Você não pode colocar, eles se colocam como cidadãos de primeira classe, e o resto do mundo é lixo, não é nada, né? Eles nos denominam como cachorros, como ratos. Uma pessoa que tem religiosidade, que tem um pingo de... ou não, né? Que seja... mas que tenha um pingo de amor no coração, jamais fará isso com outro ser humano. Agora, como é que surge essa confusão, por exemplo, se você pegar o universo, aqui mesmo no Brasil, né? O universo de evangélicos, muitos pastores têm ido para Israel, fazendo curso, levando um monte de gente, conhecendo a terra proibida, a terra permitida. Como é que é essa relação meio... Então, é uma relação meio estranha. Eu não gostaria de estar adentrando na questão religiosa. Mas tem um pastor chamado Hermes, né,
que lá ele explica direitinho essa confusão, né? Que o povo, o Israel da Bíblia não é esse Estado sionista de Israel. Como nós podemos admitir, né, que o povo de Israel ser esses daí? Não tem condição, né? Uhum. Esse Estado sionista, ele mata, ele rouba terras, ele comete inúmeras atrocidades. Então, esse pastor Hermes, que as pessoas podem pesquisar as falas dele, ele explica brasileiro. Muito, brasileiro, Uhum. evangélico, ele explica bem a respeito disso. Uhum. Eu não sei se você, obviamente você deve ter tido conhecimento, a palavra sobre o presidente da Federação Palestina no Brasil. Vou pedir para o Rogério colocar ali, é do Walid Hab. É assim mesmo que se pronuncia, sim, né? Walid Hab. Tem aí, o Rogério? Graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que deve designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra, a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. Esta é a premissa básica. Realmente... O Walid, ele está na causa há muitos anos. É uma pessoa excelente. E o que ele diz, né, é a realidade. Não tem como nós polarizarmos uma situação tão grave como essa. Não é time de futebol, não é questão política, não é questão religiosa. Todos nós, pessoas que têm um pingo de amor no coração, sabem que não é correto assassinar ninguém. Sabe que não é correto jogar bombas, né? Você tem parentes, né? Eu tenho, todos os meus familiares paternos se encontram na Cisjordânia, né? Que está sendo bombardeada também. Cisjordânia, lá eles têm, há muito tempo, embora seja, tem um pouco mais de liberdade que Gaza, porque Gaza é um centro de concentração ao céu aberto. Você não pode falar que é uma prisão. Gaza é um centro de concentração, porque numa prisão você vai ter que dar alimento para a pessoa, você vai ter que dar condições médicas, hospitalares para as pessoas. E já lá não. Lá uma pessoa, por dia, ela consome 200 calorias. Então há um índice enorme de pessoas que estão doentes, né? Porque o que você precisaria por dia seriam 1.200, 1.500 calorias, né? Lá você tem acesso a 3 litros de água por pessoa. O que você faz com 3 litros de água por pessoa? Imagina uma mãe, né, para cuidar de seus filhos, para fazer o alimento, para tomar a água, para lavar a roupa. É um absurdo. A gente usando a água com parcimônia, né, pensando no meio ambiente, você utilizaria em torno de 15 a 20 litros. Lá só tem 3. Né? O que esperar de um lugar onde quem decide se você vai para um outro hospital, sair de lá para fazer uma diálise, depende de Israel. E geralmente eles negam. Então lá as pessoas morrem. Lá as pessoas estão anêmicas. Lá as pessoas sofrem demais. Né? E isso está acontecendo
e as pessoas simplesmente assistem. Quando elas chegam em casa, o que elas veem? O entretenimento das pessoas é a morte dos palestinos, né? Isso é muito triste, a gente não pode aceitar isso. Eu estava vendo no Herald, no jornal Herald Tribune, e mostrando que o número de crianças mortas, eu poderia até ser um pouco mais cruel e dizer o número de crianças assassinadas, né, que não tem nada a ver com que essas... é a realidade, assassinadas. Ultrapassam o número de crianças mortas durante o nazismo. Sim, hoje são 180 crianças palestinas mortas diariamente. São 6.000 crianças mortas. É muito triste. É inaceitável. Na época do nazismo eram 125, né? Sim. Chegava a 125, 130, sim. Esse número era variável ali. Quem é o povo palestino na Bíblia, independente do lado religioso? Olha, Jesus nasceu em Belém. Jesus é palestino, né? O idioma deles não é o hebraico, como algumas religiões pensam que seja. Não é hebraico, é aramaico. Aramaico? É aramaico. E o que eu posso te dizer é que o povo palestino é um povo muito rico em cultura, é um povo que acolhe muito bem as pessoas, né? Lá sempre viveram em paz os judeus, os muçulmanos, os cristãos, todas as religiões. Lá tem mesquitas, tem igrejas, né? O povo semita viveu lá durante longos séculos. E as pessoas se esquecem também que os árabes são um povo semita também, né? Então, o que eu falo para você é o seguinte, que o sionismo, que essa ganância, que é esse poder, essa ocupação ilegal, né? É que veio trazer a discórdia, né? E toda essa desgraça para a Palestina, para o povo palestino. O povo palestino cedeu lá um espaço. É como assim, olha, vamos supor, aqui o Brasil, a gente recebe, todos nós somos refugiados no Brasil. O único povo originário são os índios, né? Exato. Então, nós somos recebendo as pessoas. E aí, o que acabou acontecendo com os índios, né? Foram ficando sem território, né? Na Palestina, a mesma coisa. Eles receberam e esses sionistas foram fazendo ocupação ilegal, tiram você da sua casa e falam assim, olha, está escrito aqui no meu livro sagrado que eu pertenço, que isso aqui me pertence, né? Tá errado, você vai querer defender sua família, defender sua casa. A maioria do povo palestino é camponeses, né? São muitos camponeses. Então, a terra para eles é importante. Então, foram ocupando. Hoje existem só 2 pedacinhos. Como se fosse uma cidade pequenininha aqui, Brodowski, e outra cidade ali, Bonfim Paulista. Só esses 2 pedacinhos, né? Seria ali a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E eles simplesmente querem mais. Eles não se conformam, né? Eles querem mais. E querem ali também, aonde tem o petróleo e o gás. Então, tudo isso que está acontecendo é por ganância. E querem limpar a cultura palestina, limpar os palestinos, promovendo essa limpeza étnica do seu próprio país. Por que Israel é chamado de Palestina? Porque eles invadiram, a Palestina, né? O Israel chama a Palestina de Israel, porque ele foi tomando e pôs o nome dele, né? Existem alguns tratados na ONU que era para devolver uma parte, entendeu? Só que eles nunca aceitaram, eles não aceitam e eles vão cada vez mais fazendo essa ocupação. Eles não respeitam nenhuma resolução da ONU. Apesar de várias decisões da ONU, de 1948 para cá, Israel não reconhece a Palestina, nunca reconheceu em momento algum. Não. Né? E a Palestina é reconhecida por 142, não sei exatamente quantos, agora me fugiu os dados porque não trouxe. Mas é conhecida por muitos países.
O Brasil, inclusive. E quando eles pedem quando foi pedido para cessar o fogo, né, para parar essa matança, esse genocídio, Estados Unidos foi lá e vetou. Uhum. Né? Vetou um projeto, inclusive, que era o Brasil, enquanto o Brasil estava. Sim, eles não têm interesse. Na eles presidência provisória matando. de um mês. Eles querem continuar matando. Uhum. Eles querem varrer os palestinos, a nossa cultura, nosso povo, do nosso país. Mas a própria ONU reconhece a Palestina, por exemplo, não como um país, né, das Nações Unidas, mas como um Estado observador, não membro, aquela coisa toda, desde 2012. E isso graças a um único veto, que quase sempre é os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos. Sim. E isso se deve a uma série de fatores, entre o qual a falta de apoio internacional, essa coisa toda. O Madiba Mandela, ele já falava disso, né, que não vai haver liberdade de povo nenhum enquanto a Palestina não for livre. Enquanto a Palestina não for livre. Isso, né? Exatamente. Já falava isso. E a Palestina é uma causa muito antiga, é uma causa de humanidade, é uma causa da humanidade. Né? Você não precisa ter uma determinada religião para apoiar os palestinos, você não precisa ser de um grupo político para apoiar os palestinos, basta você ser humano. E entender que aquele povo tem direito à vida. Muitas vezes as pessoas querem vir me perguntar por que os palestinos devem viver. Olha que coisa absurda. E eu retorno a pergunta, por que você acha que os palestinos não têm direito à vida? Por que eles devem morrer? E é bom nesse instante fazer uma separação. Ninguém aqui está defendendo as ações terroristas do Hamas. Ponto. Né? O Hamas é um partido dentro da Palestina, né? E que usa realmente é a favor das Forças Armadas e coisa e tal, mas é porque o que restou a ele praticamente foi isso. Eu queria te dar um seguinte exemplo. Se na sua casa sequestram sua família, colocam essas famílias reféns, a nossa inteligência brasileira é muito boa. Você vai confiar em quem? Na inteligência. Lógico. Da polícia brasileira, não é verdade? Eles vão conseguir resolver essa situação. Ou você vai falar assim, não, joga uma bomba lá. O que está acontecendo é isso. O Israel, ele tem o maior poder bélico e de inteligência do mundo. Se ele quisesse realmente pegar esse grupo, se a intenção dele fosse essa, ele não estaria destruindo hospitais, escolas, universidades, o povo civil. Não estaria cometendo essa carnificina, essa barbárie que ele comete lá. Inclusive contra centros humanitários da própria ONU. O pessoal da ONU, repórteres, muitos repórteres mortos. A maioria da faixa de Gaza são crianças até 17 anos. São muitas mortes. Você vê edifícios e as crianças embaixo daqueles escombros. Você vê eles atirando nas crianças, na Cisjordânia, como abateram um coelho. E eles riem, eles fazem festa com isso. E essas armas, inclusive, depois são vendidas como armas testadas. Então, quando você compra uma arma de Israel, dos Estados Unidos, você saiba que ela foi testada no povo palestino. Isso é uma tamanha crueldade. Isso é inadmissível. Eu estou dando até um tempo para você se restabelecer melhor. Se as pessoas conseguissem olhar para tudo isso com os olhos de Deus, Deus não mandou matar ninguém. Deus não mandou tirar ninguém de casa e demolir as suas casas. Quantos ativistas foram mortos em Israel? Inúmeros. Uma moça foi tentar ficar em frente à escavadeira. Passaram por cima dela. São atrocidades. Imagina você estar num lugar onde as crianças estão escrevendo seus nomes
nos braços, nas perninhas. Aliás, nós temos, Rogério, se você quiser disparar algumas fotos, aí nós temos bastante fotos, imagens de crianças, temos inclusive vídeos mostrando essas crianças. São cenas realmente que chocam, né? As crianças escrevendo seus nomes para os pais poderem recolhê-las aos pedaços para enterrá-las. Isso é inadmissível. Isso é muita crueldade. E isso é entretenimento que a mídia paga coloca para as pessoas assistirem como se estivesse assistindo os filmes de Hollywood, que sempre lá eles colocam os árabes como os bárbaros, né? Demonizam os árabes. E toda essa cultura que a gente tem na medicina, na matemática, na engenharia, foram os árabes. E essas imagens que a gente vê são imagens de pedaços de famílias, né, destruídas, que a gente nem sabe se vão se reencontrar mais. Agora o que eles estão fazendo é o seguinte: você tem 2 filhos na sua casa, eu tenho 2 filhos na minha. Eu mando um filho meu para sua casa, você manda o seu. Porque caso a minha casa seja bombardeada, um filho meu sobrevive e você cuida dele para mim. Quer dizer, a escolha de Sofia, né, uma coisa tão brutal. É uma barbárie que é uma barbárie. É uma barbárie. Logo no começo desse genocídio, o que eles fizeram, que eles fazem, estão fazendo ainda? Eles proibiram de entrar água, proibiram de entrar ajuda humanitária. Quando entrou ajuda humanitária, colocaram no armazém, eles foram lá, bombardearam esse armazém. Quer dizer, lá eles estão sem... Lá eles morrem ou de sede, ou de fome, ou de doenças. Por que bombardeiam hospitais? Porque quando alguém está ferido, não tem como tratar. Matam os médicos também, inclusive. Né? Um médico foi lá para tentar fazer uma cirurgia no filho dele, que perdeu a perna. A criança não suportou, porque não tinha anestesia. Nesse exato momento, tem milhares de crianças com intervenções cirúrgicas sem anestesia. As mulheres tendo seus filhos sem anestesia, em péssimas condições. Então, são muitas doenças também se alastrando, porque são muitos corpos. Tem as pessoas que conseguem enterrar seus parentes, outras não, eles estão lá debaixo dos escombros. É extremamente preocupante, né? E desumano. Não dá para você acreditar que nós estamos em pleno século XXI, né? Então, temos tanta tecnologia, o homem cresceu, né? O ser humano cresceu em tantas coisas. Mas por que esse mesmo ser humano não se indigna com isso, com esse sofrimento? De que adianta ser um ser humano se não tem humanidade? Se não tem solidariedade? Como é que você vê, ou você antevê, se é que dá para conseguir fazer e ter uma réstia, né, de esperança, de boa expectativa, onde você acha que isso tudo vai parar? Olha, primeiramente, antes, as pessoas não sabiam do que acontecia na Palestina, e isso já acontecia, não começou no dia 7 de outubro. Pessoas, por favor, procurem informações fidedignas. Nós temos Tiago Ávila na internet, que está lá, inclusive, ajudando a verificar, a conseguir fazer com que a ajuda humanitária chegue. Nós temos o Ocasito também, que é um excelente influencer. Nós temos muitas pessoas que falam a verdade a respeito. Então, procurem mídias, pessoas independentes que estão mostrando a realidade. O que nós podemos fazer? É quando virmos uma fake news, como esses 42 bebês que dizem que foram decapitados e que o próprio Biden mentiu, né? Nós podemos olhar isso daqui, não, vamos verificar se isso aqui é verdade. Porque isso daí fez com que toda a população mundial que não fosse esclarecida acreditar nessa mentira, né? Então, nós temos que pensar em repassar notícias verídicas, olhar a fonte, compartilhar. Quando aquela pessoa não quer saber de jeito nenhum, fala assim, deixa pra lá, eles estão lá, não tem nada a ver conosco. Gente, abram seus olhos. Hoje é o petróleo e o gás de Gaza, que são pessoas, palestinos, que são pessoas humildes, que não têm poder. Amanhã vai acabar a água. E vocês acham que eles virão aonde?
Me diz. Obviamente para onde tem água. O Brasil é um desses países. Então, eles vão e vão sequestrando tudo e vão roubando tudo das pessoas. Sabe? A gente tem que pensar e falar assim, olha, não, nós vamos apoiar por solidariedade, nós vamos apoiar pelo nosso futuro, pelo futuro do nosso Brasil. A gente não quer genocídio, a gente quer paz, a gente quer que deixem os palestinos no estado livre, soberano, em paz. Que tenham dignidade. O que eu peço é dignidade para o povo palestino. E é um momento muito ótimo de se pensar nisso. Eu estava vendo um artigo no New York Times do Joe Biden, e ele tentando fazer uma média internacional, coisa e tal, e dizendo que a Palestina tem sim um direito a um território. O território já era dela, né? Sim. O que houve ali foi o estabelecimento de um Estado judeu dentro da Palestina, sionista. Vamos colocar sionista. Judeu sionista, sionista, porque foi o sionismo que provocou toda essa barbárie. Nós temos muitos judeus nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, que são contra esse massacre, essa carnificina na Palestina, né? Porque o judeu originário, ele é um judeu filósofo, ele não é um judeu truculento e assassino como esse exército, entendeu? Entendi, sionista. Lógico. Então, e até dentro da Palestina mesmo, alguns judeus, quando eles vão se manifestar a favor dos palestinos, eles apanham na rua. Tem vídeos, tem filmes aí o tempo todo mostrando isso, fotografias. Mas eles estão fazendo a parte deles. Porque o certo, gente, é a gente não passar vergonha daqui uns anos e dizer que nós ficamos do lado errado da história. Do lado macabro da história. Ou pelo menos não a gente precisa passar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós temos dignidade, que a gente quer paz, que a gente quer ver o mundo inteiro vivendo com dignidade, que a gente não concorda com essa atrocidade que eles cometem. Deixa eu só complementar essa informação aqui. O Biden fez um artigo no domingo passado, acho que foi domingo passado mesmo, no New York Times. Ele assinou um artigo fazendo uma média mundial, coisa e tal, e tentando, obviamente, isentar os Estados Unidos, que não vai conseguir, o próprio jornal sabe disso. Aí o jornal embaixo colocou, e achei muito oportuna essa nota, dizendo a questão da maioridade. Como que Israel trata a maioridade entre judeus e entre palestinos. Sim. O judeu, ele se emancipa aos 18 anos. Né? Sim. Aos 18 anos ele passa a ser maior de idade, como aqui no Brasil, como a maioria das nações mais civilizadas, etc. e tal. Mas o judeu não reconhece a maioridade do palestino aos 18 anos. Pelo contrário, reconhece a maioridade aos 12 anos. Sim, e eles Portanto, quando ele mata crianças, ele está achando que está matando. Achando não. Ele inventa, né? Ele inventa essa consciência, essa falsa consciência de que está matando um adulto. Sim, e nas prisões arbitrárias de Israel, na Cisjordânia, tem muitas crianças lá, gente. Tem mais de 6 mil crianças nas prisões de Israel. Simplesmente ele pega seu filho está brincando ali na rua, brincando de bola, eles aparecem do nada como raposas. Apanham seu filho e prendem seu filho dizendo que seu filho é terrorista. E aí, eles têm 6 meses para poder julgar e tudo mais, só que não. Eles protelam por mais 6 meses. Tem gente lá presa há 20, 25, 30 anos que não tem por quê que ela está presa. Não tem a causa. Não tem. Outra coisa que acontece também, se você publicar qualquer coisa, mostrar qualquer realidade que Israel comete com os palestinos, na rede social, em qualquer lugar, eles vão na sua casa e te prendem. Lá eles falam assim, um país democrático, é uma mentira. É uma mentira. Não é um país democrático, coisa alguma. Não é. Não. Que democracia é essa que faz esse tipo de coisa? Sem nenhuma ofensa
Aos judeus, o próprio presidente é um sanguinário, né? O Netanyahu é uma coisa absurda, né? Ele não tem... Se recusa a negociar com os nenhum reféns. Escrúpulo, ele não tem nenhum escrúpulo. Não. Para eles falam assim, vamos exterminar os palestinos, e vamos tirar os palestinos. É isso. Essa não é a primeira invasão bélica que Israel faz sobre o território da Palestina. Já fez outros ataques militares e prolongados em 2008, 2012, 2014 e 2021. Né? Sim. O que provocou a morte de milhares e milhares e milhares de palestinos, né? Crianças, o que a gente está vendo hoje. Eles não querem as crianças, por quê? Porque as crianças são o futuro, né? Uhum. Eles não querem. Eles odeiam mulheres grávidas. Eles odeiam as grávidas, né? Muitas das vezes as grávidas têm seus filhos a caminho do hospital. Eles colocam sanções, tudo, tanto na faixa de Gaza, que é um horror, o que acontece lá é terrível, né? De salão prisão a céu aberto, eu falo campo de concentração, tanto lá quanto na Cisjordânia, para tudo você precisa da permissão deles, e eles não dão. Eles deixam a revelia. É um apartheid étnico, né? Sim, tem ruas em Israel que o palestino não pode pisar. Uhum. Né? Tem tudo que você imaginar de coisas ruins, tem lá, né? Uhum. Apartheid, racismo, né? Essa fobia aos pobres também. Uhum. Então... A base de apoio de Israel... no mundo e na própria ONU, por exemplo, o reforço que ele tem lá vem de 5 países fortíssimos, né? E 2 deles que têm uma força bélica e produção bélica muito forte, que são os Estados Unidos e a China. Os demais, a França, o Reino Unido, que é a Inglaterra e Rússia, né? Que a gente tem visto algum pronunciamento do Macron, né? Condenando tudo isso, apontando algumas coisas, etc., mas ainda assim sem muita força. Por colocarem a França como um país, né, da democracia, dos direitos e tudo mais, eu acho que deixa muito a desejar, né? Muito tá mostrando muito isso longe não, do legalité, tá fraternité, muito não longe. Está mostrando isso. Uhum. Eu gostaria agora de falar uma frase que eu vi, achei muito importante, que é de César Brito. Uhum. Na Palestina não há guerra, há um genocídio sem disfarce, transmitido ao vivo e que já dura por décadas para o civilizado mundo ocidental. A chacina contra africanos, palestinos e latinos é direito de defesa, não crime de guerra ou contra a humanidade. Olha como essa pequena frase contextualiza tudo o que está acontecendo. Se você for pensar bem, quem invadiu o quem? Quem é o invasor? Quem é o colonizador? O colonizador é Israel. Ele não tem direito à autodefesa. Como é que uma pessoa que entra na sua casa para tomar a sua casa pode dizer para você que ela está se defendendo? Entendeu isso? Lógico. Uhum. Até porque há séculos e séculos ali era ocupado pelo povo palestino, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, Israel ficou, né, sem território, aí estudaram inclusive a Argentina, que poderia vir para cá, coisa e tal, e acabaram optando por lá, em troca em troca não, já visando combustível, já visando o gás natural que tem lá, coisa e tal, e desde 1948 vem ocasionando esses problemas, esses conflitos, né? E a faixa de Gaza é onde, né, com a Cisjordânia, a Palestina, essa coisa toda, tem sofrido o diabo ali. O território da Palestina busca um reconhecimento internacional como Estado. Nós acabamos de falar isso aí, né? Você acha que isso é possível com toda essa... O que eu acredito? Acho que essa guerra não sensibiliza
O que eu acredito é o seguinte, que milhões de pessoas estão saindo às ruas. Estão pedindo por cessar fogo, estão pedindo por uma Palestina livre, um Estado livre e soberano. E também existe um movimento que é de boicotar todos os produtos que enriquecem esses países. Né? Então, eles estão assustados com isso. Olha Londres, olha na Turquia, em todos os países do mundo existem manifestações. E o bom das manifestações é que as pessoas acabam sabendo um pouco mais do que acontece. Porque várias pessoas que vão fazer essas palestras contam a parte histórica, contam a realidade e pedem simplesmente uma única coisa, que é deixar os palestinos viverem. E isso é justo. Então, mesmo que tenham perdido a maior parte do território deles e estejam exprimidos hoje numa faixa de Gaza. O que eu acredito é que eu preciso ter esperança, né? Eu preciso ter esperança, eu preciso entender que o coração das pessoas há de se sensibilizar por essa causa, que as pessoas vão procurar saber mais sobre ela e nos apoiar. A gente precisa de apoio, né? Se todas as pessoas olharem para a Palestina, repito novamente, com os olhos de Deus, eles vão saber o que fazer. Eles vão saber a quem eles devem apoiar. E a Palestina o que pede hoje não é nada mais, nada menos do que a suspensão da colonização que lhe foi imposta. Da ocupação, da ocupação ilegal. Da ocupação ilegal sionista. Não tem a menor... Viver em paz, eles só querem viver em paz. Eles só querem o direito de viver com dignidade. Você acha que ainda nessa nossa existência a gente pode chegar a ver isso? Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar muito nisso. Eu não quero que que meus netos passem pelo que eu estou passando, pelo que essas pessoas estão passando. Os palestinos têm direito à vida. Não é? Então eu espero que com essa união de todos os povos, apoiando a Palestina, né, que a ONU faça Israel cumprir as sanções que lhe foram impostas, né, que eles têm que cumprir. Eu tenho esperança, eu quero ver isso. Esse é o meu sonho, essa é a minha vontade de ver isso. Quais são as informações que você tem, se é que tem, porque também ficou sem luz, sem energia, sem internet, sem nada. As informações que você tem de parentes lá. Que realmente é um terror, né? É um terror. É um terror, as pessoas ficam lá nas suas casas, de repente eles mandam você sair, tiram você das suas casas, ou assassinam seus filhos enquanto vão buscar alguma coisa fora. Tem o corte de energia, às vezes eu consigo falar, às vezes não, né? Todo dia eu fico ansiosa para saber se estão vivos, né? Então, é muito desesperador tudo isso, sabe? E eu me compadeço demais com todas as pessoas, com todas as vítimas. Porque a gente não tem que pensar só nos da gente, né? A gente tem que pensar nos dos outros. Quantas mães segurando seus filhos mortos, despedaçados, né? O que é pior, às vezes sem ter onde sepultar. Sim. Terrível. Terrível. Os médicos que estão lá, sem condições nenhuma. Uma coisa que seria descartável, os médicos usam 200, 300 vezes, porque Israel não deixa chegar essa ajuda para eles lá, não deixa. Então, é muito triste saber, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer comparações. Eu digo, o Brasil é muito bom. Se você não dá certo em Ribeirão Preto, você muda para uma outra cidade boa, né? Também. Se você não dá certo naquela cidade, você muda de estado. Você tem a liberdade de morar onde você quiser. Você tem a segurança de você ter sua casa, né? E ninguém chegar ali e mandar você embora da sua casa, né? Então, o Brasil é um país maravilhoso.
E não há como negar uma coisa, no local onde você mora, onde você tem o seu lar, sua família, o marido, a esposa, os filhos, enfim, tá ali. E você tem que, para sair à rua, para atravessar a rua, você tem que pedir licença e pedir sim, pode ou não pode. Para ir ao médico, para ir ao médico, para ir à escola, você tem que ter essa autorização e é sob vistas de gente armada com poder bélico muito forte. Isso é realmente colonização, isso é escravidão, isso é imposição, sem dúvida. Sabe, eu queria ressaltar a força do povo palestino, a resiliência, né? Eles morrem de pé, eles agradecem a Deus todos os dias. Então eles têm uma fé inabalável, né? É isso que me faz pensar por que a gente não poderíamos, né, aprender com eles, né? Eles estão comendo ali um pão, uma água, quando consegue. Outro dia falei com um amigo meu, repórter, ele falou: Fátima, estou muito feliz. Eu falei: você está se alimentando? Ô, Fátima, hoje vou jantar muito bem. Eu falei: o que você vai jantar? 5 tâmaras. Depois de 3 dias, 5 tâmaras. É muito triste. É doloroso saber que essa é a humanidade que nós temos, esse é o caráter humanitário que os países bélicos impõem nessa disputa tão agressiva e tão... Desrespeitam desproporcional tudo. A resposta que foi dada, né? Primeiro que, por eles serem os colonizadores e os que oprimem todo esse povo o tempo todo, eles não deveriam nem falar em autodefesa, né? E se quisessem pegar realmente as pessoas que fizeram o que fizeram, eles deveriam usar da inteligência. Mas não, isso tudo para mim, a minha opinião, é um pretexto para varrer o povo palestino no mapa. É uma limpeza étnica, é um palestinicídio, é isso. Fátima, tudo por ganância. Você citou o caso da inteligência nacional, inteligência brasileira, Sim. Né? Nós temos a Polícia Federal também, que tem prestado bons serviços, sem dúvida nenhuma. Né? O Brasil é excelente. Né? Quando não é tratado como coisa de governo, mas sim como uma instituição de Estado. Muito forte, Exato. Excelente. Nós temos no mundo, nós temos o FBI, né? O FBI, a CIA, a CIA nos Estados Unidos, e nós temos o Mossad, que é verdadeiramente uma das polícias secretas mais bem formadas e formatadas no mundo, que pertence a Israel. É possível fazer esse avanço que eles fizeram naquele 7 de outubro? Seria possível tudo aquilo invadindo grades, colocando canhões na rua, invadindo um local? Então, é possível que isso tenha passado desapercebido? O que eu vejo é uma história se repetindo, né? Não disseram que em outros países tinha bomba de destruição em massa? Mataram todo mundo lá e depois não descobriram nada? Não foi? Exato. Então, mais pra frente a história vai falar a verdade, né? Os fatos vão aparecendo. Entendeu? É isso que eu penso. E eu tenho muito respeito por toda a instituição que nos protege. Imagino. Isso a gente tem que ter orgulho. A gente tem que ter orgulho. Porque quando a gente precisa ser socorrido, a gente recorre a essas instituições. A gente não recorre para um bandido nos salvar, e sim a polícia. Então eu tenho muito respeito. Eu imagino. Esse choro que vocês estão ouvindo no fundo aqui não é um choro, é um reclamo do meu neto, que tá na Inglaterra. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui. Ah, fofinho. Então, e eu tô, inclusive, e depois eu ligo para você, minha filha, te amo, viu? Tchau. Eu tenho muito... E ela tá me dizendo da preocupação, por exemplo, ela mora em Liverpool, né? E vai... Essa semana ainda ela vai renovar o passaporte do meu neto, que eles vão viajar para Dubai, essa coisa toda.
E ela está preocupada porque está dizendo que nas ruas de Londres há um clima muito forte de hostilidade entre judeus e muçulmanos e palestinos ou coisas parecidas. Na verdade, eles estão apoiando, que eu saiba, né? Eles estão apoiando, mas, por exemplo, a Inglaterra está junto, né, com os Estados Unidos, sim, e com Israel, sim, né? sim. Então eles estão, de certa forma, enfrentando uma... Mas o que fica na população o meu medo é criar esse ranço, né? Esse ranço que... As pessoas esclarecidas, as pessoas que estão buscando a realidade, porque, olha, basta você falar assim, olha, de um lado 14 mil, 32 mil feridos, 6 mil crianças mortas, né? E você comparar com o outro lado, sabendo também que eles usaram um helicóptero Apache, né? Se enganando ali e matando também vítimas, né? Outra coisa também que eu lembrei agora foi de um fato que antes de acontecer tudo isso, haviam alguns israelenses que estavam insatisfeitos com o governo de Netanyahu, né? E onde estão essas pessoas? Elas morreram, né? Foi uma colônia lá que acho que foi a colônia que teve maior... Você está entendendo? E acabou sendo dizimada. Então, a gente tem que prestar bem atenção no que está acontecendo, né? A gente tem que saber. Porque quando dizem que a credibilidade dos israelenses lá no próprio governo é de 4%, é muito pouca, né? Quase nada, né? E eles espalham fake news o tempo todo. O tempo todo tem fake news. Eles fazem dancinhas quando os palestinos morrem. Ensinam as crianças a odiar as crianças palestinas desde cedo. Então tem tanta coisa. Terrível, né? Terrível isso. Tem imagens que são terríveis de crianças... De Israel comemorando a morte agora cantando hinos, né? Vai ficar tudo para nós, entendeu? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eles mesmos promovem esse ódio, né? Você falou de uma limpeza étnica, né? Você tem medo que realmente a população aqui vai ficar seja insuficiente para dar continuidade? Você sabe que no mundo tem aproximadamente, acho que 7 milhões de refugiados palestinos. Nós estamos no mundo todo, né? E a gente teríamos o direito, se as pessoas têm até a chave das suas casas, elas teriam o direito de regresso, que Israel não deixa, entendeu? Então, por mais que eles dilacerem os nossos corpos, eles não aprisionam as nossas almas, entendeu? Eu sinto que muita coisa vai acontecer ainda. E que os palestinos poderão retornar ao seu país, né? Viver em paz lá, né? É isso que eu penso. Que por mais que aconteça toda essa barbárie, nós vamos poder vivermos em paz. Eu não digo que vencer. Esse negócio vencer é tão triste no meio de tudo isso, né? Mas a gente vai conseguir sobreviver. A gente vai conseguir restabelecer, né? De novo, viver com dignidade no nosso país. Eu acho que é a grande esperança que paira no mundo humanitário, né? Sim. Embora tenha gente, eu espero que direito tem um povo a aniquilar outro povo, se achando superior ou querendo as terras e aquela ganância. A gente vê que todas as mazelas, você já reparou? Que todas as mazelas do mundo, que todos os genocídios, que todas as guerras do mundo, o que tem por trás? Interesse econômico, dinheiro, ganância, né? Eu acho que coisas que poderiam ser resolvidas com diálogo. Olha, para de invadir minha casa. Fica aí com o que você já pegou para você. Deixa a gente viver em paz. Mas não, eles não querem isso. Eles nunca quiseram viver em paz com os palestinos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade e o tempo tem demonstrado isso, sem dúvida nenhuma, né?
Ô Fátima, eu queria que no final você desse uma palavra de conforto, né? Nós estamos vivendo no Brasil, e entre esses 7 milhões de palestinos espalhados pelo mundo dele, alguns milhares e bons milhares estão na nossa terra, no nosso chão, né? E muita gente com parentes, com mães, pais. Nós vimos, né, a repatriação desse povo, né, o governo federal interferiu bem, rápido, né? Sim. Mas não foi o suficiente, já estão preparando uma nova lista. E você viu o que aconteceu com esse moço, o Rabi, né? O Hassan Rabi, ele veio para o Brasil, ficou, morando aqui, tudo, teve filhos, foi levar os filhos para a mãe dele conhecer lá em Gaza, né? E lá, depois de todas as atrocidades que ele passou lá, coitado, teve que deixar a mãe lá, a irmã, tudo lá. Quando ele chega aqui no Brasil, pessoas maldosas querendo confundi-lo e dizer que ele é terrorista, estão perseguindo o Hassan Rabi. Isso é um absurdo, gente. Ele, poxa vida, e ele não a gente tem que recebê-lo muito bem. E ele não buscou notoriedade em momento nenhum. A imprensa que ele estava muito mais ali, acessível, coisa e tal, brasileiro. Ele estava mostrando em tempo real o que de verdade estava acontecendo lá, diferente que outras mídias estavam contando fake news. Então ele só... O Rabi é uma pessoa maravilhosa. Ele é maravilhoso. Ele só está mostrando o que está acontecendo lá. Nós, brasileiros, recebemos tão bem todos os países, né? As pessoas de vinda de todos os países, todos os refugiados. Nós somos um país em que todo mundo é amigo, né? Para que ficar criando ódio aqui nesse país? Vamos ter paz no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, é um país de pessoas amáveis, de pessoas alegres. Vamos parar com isso, parar com esse ódio desproporcional, né? Parar com essa mentira, essa invenção. Nós recebemos todo mundo, sempre muito bem. As pessoas chegam aqui, começam a vender alguma coisinha, estabelecer, né? Ajuda também, contribui com a economia do país, né? Gera empregos. Então, se árabes, né, não fossem tão importantes, porque a maioria das cidades, das ruas, tem os nomes dedicados aos árabes. Não é verdade? Exato. Foram pessoas que sempre contribuíram no lugar onde eles estiveram. Eu penso assim, faz muitos anos que eu não o vejo, e a última vez que eu vim foi para falar sobre meio ambiente, falar sobre a importância de deixarem as abelhas viver. E hoje eu vim para falar da importância de deixar um povo palestino viver também. Fátima, muito obrigado. Esqueci só de dizer uma coisa. Pode dizer. Nós vamos ter um ato de solidariedade. Quem quiser levar lenços brancos, bandeira de paz, é um ato de solidariedade e pedir pelo fim desse massacre. Vai ser o fim desse genocídio. Vai ser na Praça 15, no dia 29, a partir das 17 horas. Tá, né? Combinado. É um ato de paz, é um ato de solidariedade. E nossa total solidariedade a você, ao povo palestino, que tem, por um país livre, pelo reconhecimento do território palestino, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, que nós possamos viver em paz com todas as pessoas, em todas as religiões, com todas as suas diversidades políticas, que a gente consiga viver em paz. Porque o Brasil é um país de paz, não é um país do ódio. Tomara que continue assim. Muito obrigada. Obrigado a você, Fátima. Nós voltamos.